Obrigada, Mariana. Gostaria de agradecer o convite feito pela Lu Royer, também o Paulo, que me ajudou aí com a logística. Queria também cumprimentar os amigos da FAO, colegas da mesa. A minha contribuição nessa mesa vai acontecer a partir do que eu me propus fazer, que é uma leitura sobre a política habitacional de Belo Horizonte. Existe também, nessa leitura da política habitacional, uma transversalidade do Minha Casa Minha Vida. Eu vou falar, então, como pesquisadora da universidade, ainda sendo um lugar possível de análise, e, por isso, nós podemos dizer o seguinte: o Minha Casa Minha Vida, ainda que tenha recebido um volume de recursos subsidiados significativo, impactado positivamente a economia, o PIB da construção, incorporado novas agendas, trazendo habitação para o centro da discussão, foi o que nós aprendemos desde ontem, se assentou em eixos construídos ao longo da história, sem estruturalmente enfrentar a questão habitacional brasileira, com coerência ou solidez. Ao contrário, enfrentou de uma forma muito perversa. Nós não fomos e nem somos ingênuos ou desinformados sobre essa história da construção da política habitacional brasileira desde o século XX. Há inúmeros trabalhos, inúmeras dissertações, teses, artigos em periódicos, eventos, reportagens em revistas especializadas ou não, que me coloca diante de uma questão central que eu queria colocar, então, também para vocês como um primeiro ponto de reflexão. Por que não construímos uma outra história? Eu vou lembrar de 2 artigos, assim que o Minha Casa Minha Vida foi lançado, que um foi publicado pela Mariana e o Pedro Arantes, no Correio da Cidadania, e o outro pela Raquel Ronick, o Casu, no Le Monde, não sei se vocês se lembram, mas naquela época já nos dizia claramente o que seria o Minha Casa Minha Vida. Eu estou me referindo ao não enfrentamento das necessidades habitacionais dos moradores e das famílias e não ao atendimento das necessidades do governo, do Estado, dos movimentos sociais, das construtoras, do mercado privado, da economia. É muito assustador, sob esse ponto de vista, ouvir, como ouvimos aqui, que o Minha Casa Minha Vida é um sucesso. Eu queria, então, fazer uma segunda pergunta de reflexão para vocês. O sucesso foi para quem? Né? Necessidades habitacionais não são números, né? E aqui nós vimos a troca da expressão déficit habitacional por necessidades habitacionais, mas ainda se referindo a números. Necessidades habitacionais são narrativas singulares de moradores que não foram e ainda não são escutados em nosso país no que se refere à construção de uma política habitacional para os pobres. Não vamos chamar os pobres de faixa 1. Nós temos um universo de 100 milhões de brasileiros que ganham R$ 413 per capita de renda. Como é possível imaginarmos o financiamento para famílias de R$ 1.200, como ouvimos hoje proposto como solução para o chamado faixa 1? Né? O Minha Casa Minha Vida, ele é um pacote econômico. E, sim, é um problema que seja um pacote econômico, porque ele foi violentamente imposto de forma a permitir que o setor empresarial fosse e ainda seja os protagonistas dos processos de tomada de decisão diante da Caixa, das prefeituras, dos movimentos, dos arquitetos, do Estado, enfim, da cidade. E lembrando que Ivanise falou hoje na mesa, né, quem tem dinheiro que compre a sua casa, o que nós estamos vivendo hoje é quem tem dinheiro que compre sua casa, sua educação, sua segurança, sua saúde. O Minha Casa Minha Vida, ele não passa ao lado das construtoras, mas se submeteu e se submete às mesmas. Nem mesmo as entidades que se tornaram, em grande medida, escaparam dessa violência. Se tornaram, em grande medida, empreiteiras. Então,
o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês em relação a esses eixos, esses são os pontos que nós levantamos como os eixos estruturantes da cidade, estruturados na cidade, a partir dessa leitura da política habitacional que nós fizemos e nós realizamos em Belo Horizonte, desde a construção de Belo Horizonte, né? O primeiro ponto que eu vou falar é em relação ao problema da moradia entendida como déficit habitacional, um número a ser superado. Nós precisamos entender que nós estamos submetidos a um modo de produção capitalista que tem uma série de elementos e ingredientes estruturais que nos impede, historicamente comprovado por várias análises, o déficit jamais será superado. Porque é uma contradição desse modo de produção capitalista, inclusive dependente de outros elementos, como taxa de vacância, valoração da terra, dinâmica imobiliária. Se a gente sabe disso, a minha pergunta que eu coloco para vocês é o seguinte: por que continuamos a falar sobre déficit habitacional? Nessas mesas de ontem e hoje, nós ouvimos isso inúmeras vezes, né? Por que continuamos a insistir numa política habitacional que quer superar o déficit habitacional, se nós sabemos que esse déficit não é superável? Isso é uma questão. A questão da moradia mínima. Nós trabalhamos com tipologias rígidas, industrialização de componentes e sistemas em processos manufaturados, né? Lembrem daquela pergunta que eu fiz lá no início, né? Por que construímos essa história, né? E eu vou mostrar esses eixos para vocês e como que isso comparece pela transversalidade do Minha Casa Minha Vida. O sonho da casa própria, né? Um modelo de propriedade privada individual ou condominial imposta a famílias que têm uma renda vamos colocar de R$ 1.200, e que não é real, mas vou colocar isso como uma média levantada aí pelo IBGE, como é possível a gente fazer uma política habitacional ao longo de toda a nossa história que impõe a propriedade privada como a única possibilidade de solução à questão da moradia, né? A periferização urbana, uma política habitacional construída ao longo de todos esses anos, que expulsa os pobres para a periferia, onde não há equipamentos, onde não há posto de saúde, onde não há escola, onde não há supermercado, né? O caráter assistencialista, a gente trata os pobres como uma faixa de mercado, né? E hoje nós estamos vivendo um boom de negócio social, arquitetura social, assistência técnica, porque entidades, inclusive, que nós participamos, conselhos, perceberam que ali há possibilidade de trabalho como faixa de mercado, né? Arquitetos, agora somos todos, estamos todos disponíveis para trabalhar com os pobres em razão desse boom de negócio social. O sistema de exclusão, os excluídos hoje, eles não são mais resultados da questão da renda e da luta de classes, né? Eles não são mais aquelas vítimas onde o Estado está ignorando essas pessoas dentro da sociedade, por isso são excluídos, mas uma exclusão ampliada pela questão da produtividade e desempenho. Isso quer dizer que os excluídos, por não se adequarem a essas imposições violentas em razão da associação Estado-Capital, né, não são mais, são incapazes, são os incapazes de resolverem por conta própria suas questões habitacionais, né? E a privatização do Estado público, né? Então, começo rapidinho, né, todos esses gestos estruturantes que apareceram na leitura da política habitacional de Belo Horizonte, começa lá na inauguração de Belo Horizonte, onde nós tivemos uma imposição violenta de um projeto de cidade positivista e higienista que simplesmente se sobrepôs ao que já existia em termos de estrutura de cidade, passou o trator, removeu todo mundo, limpou todo mundo, né? E essas pessoas foram expulsas, então, para as periferias da cidade. Em 1902, já começa uma promulgação de decreto, onde se constrói a primeira vila operária em razão das remoções
das antigas favelas, né, existentes, por exemplo, no bairro Floresta, né, e aqui são os primeiros Minha Casa Minha Vida na região metropolitana de Belo Horizonte, Caeté, né, onde a gente vê também o eixo de periferização. Expulsam-se as pessoas que, por direito, estão na cidade e constrói-se uma política habitacional prevendo o reassentamento dessas pessoas bem longe daquilo que a gente chama de cidade. Né? A questão do lei do inquilinato, lá em 1942, e a gente vê o rebatimento disso no Minha Casa Minha Vida, na dependência do aluguel, numa proteção ao inquilino, quando a gente foi fazer a nossa pesquisa no residencial Alterosas, por exemplo, no Palmeiras 1, que a grande maioria dos moradores vinham dessa desproteção do próprio aluguel na cidade, né? A grande maioria eram pessoas que não estavam mais conseguindo pagar o aluguel. O financiamento, que é uma outra política desde 1946, né? E a gente está vendo até hoje, né, o financiamento a longo prazo, com um grande endividamento, uma grande inadimplência nos grandes conjuntos implantados, nesse caso aqui, é o Conjunto Jardim Vitória, de 2013. Né? Ou seja, o que eu estou tentando construir aqui com vocês são esses eixos ao longo de uma história que começa lá atrás e que vem se repetindo durante todo o século XX e o século XXI, e que o Minha Casa Minha Vida nada mais fez do que se assentar nesses próprios eixos construídos pela história. Né? O conjunto IAPI, que é a construção de moradias novas, numa lógica de condomínio e propriedade privada, já imposta desde a década de 50, aqui está, né, a foto do Alterosa em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, com a privatização e a lógica de condomínio, a questão da insegurança, né, com as grades, né, o isolamento, né, de pessoas nas periferias. Né? Vem o BNH, e aí a gente vê a construção, então, de residenciais. Esse é o Paineiras, no bairro Estrela d'Alva, o Santa Terezinha, na Pampulha, e aí a gente vê o Minha Casa Minha Vida também não respondendo ao faixa 1, a chamada faixa 1, a grande produção do Minha Casa Minha Vida concentrada no faixa 2 e faixa 3. Né? A inadequação dos recursos, né, na faixa do chamado maior déficit habitacional. A remoção e a indenização, né, onde foi prática principalmente na década de 70, e que hoje se rebate no Minha Casa Minha Vida, na medida em que ele foi usado como argumento que viabilizaria remoções e despejos, desde a questão da Copa, etc. Né? E aí nós fomos levantar exatamente os motivos das remoções que aconteceram, por exemplo, no período de 2000 e 2014, onde o Minha Casa Minha Vida foi, então, usado como argumento para viabilizar essas remoções, mas o maior motivo das remoções foi o sistema viário. Né? Sistema viário com avenidas de grande porte, rasgando tecidos urbanos dos pobres, né? E argumentado pelo Minha Casa Minha Vida como solução para as pessoas que foram removidas e despejadas. A própria Prefeitura de Belo Horizonte produzindo o déficit habitacional. A questão da gestão, né, que teve uma importância aqui a partir do Programa Participativo de Obras Prioritárias, mas que no Minha Casa Minha Vida a gente atestou a ausência de participação e a desmobilização de movimentos sociais. Né? A urbanização e regularização, década de 70 e década de 80, com a imposição de um modelo de comunidade que é diferente de modelo condominial. O fato de a gente ter vários Minha Casa Minha Vida, como mostrado aqui no Jardim Vitória, né, proximidade de
pequenos empreendimentos que se juntam, e aí você tem uma enormidade de número de unidades habitacionais, não significa um modelo de comunidade. Significa a imposição de um modelo condominial, onde você tem uma pessoa jurídica de síndico que ganha um poder em suas mãos, passa a ser responsável pela vida e pelo cotidiano de outros, sem legitimidade política ou até mesmo capacidade operacional em relação a isso. A resposta da Caixa sobre isso é: os pobres têm que aprender a morar em condomínio, porque nós, da classe média, soubemos aprender a morar em condomínios. O Pró-Favela, que foi a regularização de favelas, também no modelo condominial, mas que distancia a cidade e cria conflitos sociais no Minha Casa Minha Vida, que foram resolvidos por câmeras, por cercas Auschwitz, por portões, guaritas, etc. Tem que correr. Programa Vila Melhor, né, com a economia de recursos que se rebateu no programa Minha Casa Minha Vida Melhor, onde a gente encontrou todos os tipos possíveis de problemas construtivos, patológicos, tecnológicos, que vocês imaginarem. A urbanização e regularização da técnica da década de 90, que no Minha Casa Minha Vida veio se rebater pelo esvaziamento das responsabilidades dos agentes, né? Quando há os conflitos, a gente mapeou quem é responsável por esses conflitos, né? E mapeamos, identificando a ausência de responsabilidades em várias instâncias, né? A questão da regularização fundiária, nós temos Belo Horizonte com uma história de regularização fundiária pífia, né? E que, no caso do Minha Casa Minha Vida, as legislações foram todas flexibilizadas, sem política urbana e sem política fundiária associada. Voltando na década de 90, a questão da remoção, né? Aqui está o gráfico de onde as pessoas estavam, para onde elas foram, no caso aqui de Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, com o agravamento, nesse conjunto especificamente, o estigma, né, dos reassentados e favelados que foram colocados em uma determinada quadra, em determinados edifícios, e esses edifícios foram pintados de uma cor diferente do resto do conjunto, para que todos soubessem que ali estavam os reassentados em razão dos riscos supostamente existentes nas áreas onde eles viviam. A questão, né, do orçamento participativo, vilas, a urbanização, a participação popular. Aqui, no caso, eu chamo a atenção para a economia de recursos, né, isso aqui é do Minha Casa Minha Vida. Né, o reassentamento, né, a gente vê um padrão de cidade segregada e sem urbanidade, com a sobreposição dos grandes projetos urbanos para viabilizar as remoções, né. Então, nós estamos vendo aqui a relação dos Minha Casa Minha Vida com essa segregação. O Plano Global Específico, que é um instrumento de planejamento urbano das favelas, que não trouxe, que o rebatimento para o Minha Casa Minha Vida foi, no caso, a quebra das relações sociais. Essas relações sociais foram rasgadas por pela implantação dos novos conjuntos de moradores, né? O arrendamento residencial, que é a satisfação do morador em razão do sonho da casa própria, a imposição da propriedade privada. A questão da assistência técnica, que tem sido promovida historicamente como um controle urbano e uma regularização, não vai dar tempo, gente. E a consolidação da pobreza e a expansão das periferias. Eu vou passar rápido aqui, em relação ao programa Vila Viva, que é um programa que rebate Minha Casa Minha Vida, a questão das tipologias, né, nós temos projetos padrões, que são absolutamente os mesmos feitos para Minha Casa Minha Vida. O avanço em relação à arquitetura do Minha Casa Minha Vida é zero, não houve avanço nenhum em relação a isso. Nós temos uma configuração de que 80% dos moradores do Minha Casa Minha Vida estão fora do padrão estabelecido versus a tipologia imposta.
Aqui uma questão da localização periférica, né, distante do emprego e da cidade, com a dinâmica imobiliária presente, os Minha Casa Minha Vida, na região metropolitana de Belo Horizonte, se assentaram onde há a expansão de pobres no lugar de pobres, opostas à dinâmica imobiliária de riqueza, de oferta de equipamentos, serviços, geração de renda, etc. Né? Não vai dar tempo de eu falar isso aqui. A questão o que eu queria mostrar, mais importante, esse negocinho tem hora que funciona. Dentro desse panorama todo que eu mostrei para vocês, o número de unidades entregues no FAR em Belo Horizonte. 4.900 e poucas unidades. Né? Vamos falar assim, 0. Né? Porque isso, em termos de quantitativo, para a região metropolitana de Belo Horizonte e para Belo Horizonte, não significou absolutamente nada, né? Em termos de produção. Mas não significa que essa produção mesmo mínima não tenha, de alguma maneira, repercutido na dinâmica da cidade, não só no que se refere à questão do preço, da valoração da terra, da dinâmica imobiliária, mas do próprio cotidiano da vida das pessoas, no que se refere a despejos, remoções, reassentamentos, etc. Né? Aqui, só para mostrar que os Minha Casa Minha Vida são os amarelinhos, né? Que, quando a gente faz a sobreposição sobre as áreas urbanas com renda média familiar igual ou superior a 6 salários mínimos e a dinâmica imobiliária, os Minha Casa Minha Vida FAR estão fora da malha onde tem a maior oferta. Né? Eu só queria terminar, um segundo, prometo. Nós ouvimos aqui também nas mesas uma pergunta assim, qual é a solução para o faixa 1? Né? Que é a última reflexão que eu queria fazer com vocês. Me parece que, com essa pergunta, a gente está querendo uma resposta sobre a destinação dos recursos ou subsídios, sem que estejamos discutindo quais serão nossas escolhas teórico-metodológicas, portanto, são escolhas políticas, para que se constituam em argumentos poderosos, portanto, argumentos dominantes no campo da produção de moradia, a partir do enfrentamento da história que todos nós construímos e todos nós conhecemos. Né? Eu acho que esse é o papel da universidade, eu acho que essa é a agenda de pesquisa da universidade. E, de novo, eu falo como pesquisadora. Não é atender às demandas da politicagem do Estado. É isso. Obrigada.